Sejam muito bem-vindos, está começando agora o Em Termos de Jogo, um podcast feito por amigos para alcançarmos a glória tão sonhada a partir das coisas que mais gostamos, falar e jogar. Acompanhe a gente nessa viagem intergaláctica à orla exterior para um embate nerd filosófico onde o caos prevalecerá, apesar do anfitrião ser quase um paladino de Calmir. Está entrando no ar o nosso Em Termos de... Nossa, que aflição, meu amigo! E é isso, é basicamente isso. Vamos roer as unhas, vamos falar bem ou mal de certas séries, certas cenas. E aí, qual foi a cena que mais te aterrorizou, que tirou o seu sono? Foi de algum filme? Foi de algum anime? Foi de alguma série? E aí, o que você acha? Aquela que você não conseguia ficar olhando pra televisão, aquela que te dava uma agonia. É isso que a gente vai falar sobre aqui hoje. Hoje é maravilhoso, mas é isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre isso. Mas antes de mais nada, temos aqui a presença da NPC e do jogador número 1. E como de sempre, como de praxe, como lindamente a gente tem o costume de fazer, jogador número 1, seu destaque inicial. Olá a todos, aqui é o Primata, sempre tentando evoluir e eu estou agoniado. NPC, bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial. Deu NPC por aqui, edição e produção deste canal, qualquer coisa diferente disso é só confusão mental e eu não consigo chegar ao fim de nenhum filme do Denzel Washington. Porque é muita aflição. Te dá agonias. Isso me dá coisas. Nossa senhora. Me dá muitas coisas. Sem condições. Entendi. Mas é sobre isso. Mas antes de mais nada, NPC, recadinho pra galera? Se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que ajuda muito. Compartilhe aqui com a gente quais são as suas cenas aflitivas de filmes, séries, animes, desenhos ou qualquer coisa que você tenha assistido. E assim, gente, qualquer tema, tá? Terror, aventura, qualquer coisa, ficou tenso, não conseguiu terminar de ver, virou de costas, ficou em pé porque não conseguiu ficar sentado. De videogame também, eu acho que pode ser interessante, alguma fase que você ficou tenso demais, eu tenho algumas pra falar, inclusive. E caso você queira ter interesse e possa contribuir financeiramente com este canal, nós temos o Pix, que é intermosjogo@gmail.com, que, como diz o jogador número 1, estamos na campanha do 100º, então qualquer contribuição será muito bem-vinda. Inclusive, a gente tem que investir em microfones atualmente. Exatamente. A situação tá crítica. E quem sabe numa ring light. Ó, que beleza, que coisa linda, hein? Pro host. Mas, verdade. Dito isto, galerinha, antes de mais nada, a gente tem duas coisas aqui, novidades no canal. A primeira é que a gente vai falar para aquele famoso quebra-gelo, mas antes do quebra-gelo, eu falei pra eles, eu tô a semana toda falando que eu descobri o segredo do sucesso dos podcasts, o que a gente ainda não tinha. E sabe o que a gente não tinha e é o segredo? Um cartunista, um desenhista. Então hoje farei o desenho e semana que vem será na roda da sorte. Alguém vai assumir esse posto de desenhista do canal e assim vai. O que a pessoa vai ter que fazer? Fazer um desenho, obviamente, falando sobre o programa que a gente está gravando. Claro que a gente não tem nenhum desenhista e é isso que vai ficar maravilhoso. E não vai ser apresentado no final do canal. Do episódio. Vai ser em algum momento aleatório. Por quê? Porque aí a pessoa não pode pular direto pra lá. Ó, que beleza. Já começando os trabalhos. Primata, qual foi a outra coisa que eu falei pra quebrar o gelo? Bem, você estava resgatando uma rede social que fez muito sucesso no Brasil e uma dinâmica muito gostosa que lá existia, a dinâmica das comunidades. Veja só. Olha só que maravilha. Você que ouve a gente, você que vê a gente, olá. Você chegou a ter um Orkut? Você chegou a ter 1 bilhão de comunidades inúteis? Mas obviamente a gente não vai falar das inúteis, a gente vai falar das que mais agraciaram a gente com uma quantidade
enorme de informações úteis e inúteis, obviamente. E aí, NPC que está com o dedinho ali Você lembra de alguma comunidade que chamou sua atenção? Uma das que você mais gostava? Cara, eu nunca gostei muito de comunidades porque eu não gosto muito de interações sociais. Pois é, eu fazer parte de alguma, mas só por fazer mesmo. E eu acho que a que mais me marcou era Odeio Acordar Cedo. Era assim, Nossa, que maravilhoso. era de praxe aquelazinha lá, mas eu não era de interagir com as pessoas, sabe? Eu só ia meio que entrando ali, beleza, detesto acordar cedo, vou entrar nesse negócio. Só que eu acho que foi a que mais me marcou, assim. Eu fazia parte de outras, mas nenhuma que tenha me marcado tanto quanto essa. Entendi. Primata. Primata fez uma lista, né, Primata? Fiz. Eu odeio acordar cedo. É engraçado você ter lembrado dessa comunidade, porque até pouco tempo atrás eu fazia parte dessa comunidade fora do Orkut. E agora eu não faço mais também. Né? Eu desenvolvi um enorme prazer em acordar cedo todos os dias. Mas para além disso, né, eu tinha duas comunidades que eu nunca esqueci. Né? Primeiro, a Corre Que Deu Merda. Cara, essa comunidade, você sabe, não precisava também participar muito, mas a intenção era a seguinte: era você contar uma história em que no final você teve que correr para se salvar. Pronto. Então assim, tinha nego, sabe, aí a bola caiu no vizinho, aí eu pulei o muro, né? Joguei a bola de volta, o vizinho saiu, abriu a porta e veio atrás de mim. Coisas desse tipo, né? E era todo tipo de história, real ou inventada, né? Porque, enfim, mas no final era sempre divertido. E tinha algumas comunidades, como a que eu vou falar agora, que o nome mesmo era já o atrativo delas, né? Por exemplo, como a famosíssima comunidade egípcia, Tutankhamon na minha bunda. Tutankhamon na minha bunda é muito bom. E havia uma arte, né? Tinha uma arte, né, na foto da comunidade, que era uma personificação do deus, se não me engano, Horus, com uma mãozinha assim, acolchoando uma nádega que estava na frente dele. Era coisa preciosa. Olha, se eu conseguisse recuperar essa imagem, eu ia ser uma pessoa muito feliz, tá? Então, assim, essas Odeio Acordar Cedo, né? Tinha as comunidades da Gina também, né? A Gina Indelicada, essas coisas, né? Já era. Nossa, Gina Indelicada começou no Orkut? Começou. Gina Indelicada é velha, hein? Uhum. Tem. Mas diga aí. É que eu lembrei de uma aqui que eu não fazia parte, na verdade eu descobri recentemente que existia, que é uma tal de Sete Além. Eu não sei se vocês já ouviram as lendas de Sete Além. Não. Que é uma parada muito louca, assim, é meio que como uma falha na Matrix, sabe? E uma galera relatando que já esteve em Sete Além. Não é nem falha na Matrix, mas é como se fosse o mundo invertido do Stranger Things, sabe? E tem muitos relatos. Aqui no Brasil é conhecido como Sete Além e fora do Brasil tem outros nomes, mas pela descrição é meio que a mesma coisa, assim. Que a galera entra em ônibus e aí tem pessoas meio estranhas dentro ali. E aí a pessoa fala, você tem que descer desse ônibus agora, do tipo, você não pertence a esse lugar. São umas histórias muito bizarras, que eu não sei se eu acredito ou não, mas tem muitos relatos e tinha muita gente nessa comunidade também. Que beleza. Veja só. Por que eu perguntei isso? Tem uma comunidade que eu amava, assim, que essa descrevia uma porção de gente. É uma tal de Bonzinho Só Se For. Nossa, essa me lembrou uma. Ó. Eu sou legal, não estou te dando mole. Essa era a segunda que eu ia falar. Cara, nossa senhora. Todo mundo entrava. Não, o melhor, a gente entrava nessas comunidades, tipo, essa então do sou legal, não estou te dando mole, todo mundo entrava. O pior, a galera tava dando mole,
ou ninguém tava afim da pessoa, mas a pessoa estava lá naquela maldita da comunidade. Outra que era muito boa era Eu Odeio Scraps. Lembra o que são Scraps? Scraps. Ah, você ia Os depoimentos. Não, na verdade, tem os depoimentos, mas também podia fazer, tipo, na linha pessoal da pessoa lá, né? Ia escrever, ao invés de escrever alguma coisa, você fazia um peixinho desenhado de, tipo, várias linhas. Viu? Isso era o Scrap? Você odiava Scrap. Nem lembro. Certeza direito. que também tinha dos depoimentos, né? Eu não faço depoimento, não sei o que. Tinha uma galera que começou a usar o depoimento como, tipo... o melhor era, não aceita não, tá? Aí, tipo, começava a fazer uma declaração de amor no depoimento. Aí a pessoa ia e aceitava. Aí, tipo, é o meu namorado que tá fazendo essa declaração. Casos de família. Eu tive um ex-namorado, foi meu primeiro namorado sério, assim. Ele me mandou, nossa, várias mensagens. E aí depois ele apagou. E aí, durante anos, eu nem sabia da existência disso. E aí ele me mandou por e-mail. Ele, cara, eu apaguei, mas vou te mandar agora. E aí tinha várias paradas lá que ele precisava me falar. Mas eu recebi alguns, e vários que tinha. Não aceita! Eu sei, ok, não aceito. Não aceita, era Mas nunca recebi esse tipo de declaração assim de namorado de outro, não. Ficar namorado de outro. Isso aí era coisa de internet, né, gente? Hoje em dia a gente não tem isso, acabou. Mentira, tem uma porção aí. Imagina. Só mudou o nome. Né? Messenger tá aí pra isso. Não é? Gente, vocês vão amar minha arte. Em um momento eu vou ter que mostrá-la, mas tá linda. Tá linda. Mas vamos ao que importa, gente. Vamos para as cenas mais absurdas de tirar você do conforto. E aí eu já quero começar com uma. Pra quem me conhece e quem acompanha aqui o canal, sabe que eu não sou de ficar vendo muita série, eu vejo uma série ou outra. E eu falei aqui recentemente que eu não tinha visto Breaking Bad. E aí, eu resolvi ver Breaking Bad. Em determinado momento, estamos lá com o Jesse Pinkman e o... É Pinkman mesmo o nome dele? E o... Como é que é o nome? Como é que é? Heisenberg. Na verdade, nem Heisenberg ele era, né? Na casa do Tico, né? O Tico chapado, loucão, porque tá todo mundo contra ele. Só o Heisenberg, ele, vamos fugir pro México e lá a gente vai criar um cartel novo e não sei o que, vamos vender muita droga. E aí tá o Jesse e o Heisenberg tentando matar o Tico. Só que tem um problema, na casa do Tico, sei lá qual é o nome, acho que é Tuco o nome do cara. Se não for Tuco também não tem problema. Tem um senhor que parece que sofreu algum AVC, algum infarto, alguma coisa. Ele está cadeirante e paralítico. Na verdade é o que você acha que ele está. E aí eles começam a pegar a droga que eles têm, né, meio que alterada. Colocam na comida do Tuco lá. Do Tico-Tuco. E aí quando o cara vai comer, o velho vai e... Aí tu fala assim, mano, o velho viu tudo. Ai, Tico-Tuco é ótimo. Eu não tinha percebido. A audiência tava aqui aflita. E aí começa eles, tipo, caraca, ele enxerga, ele fala. Ele não fala o que tá acontecendo e o cara só. O detalhe, ele não fala, mas ele tem uma campainha que um toque é sim e 2 toques é não. É tipo Chaves, sabe qual é? Eles estão tentando fazer mal a mim? Pim!
Eles envenenaram minha comida? Pim! Cara, assim, eu pra realmente ver essa cena eu fiquei, caraca, que agonia, cara! Nossa, e tipo, aquilo ali remoendo, eu falei, caraca, mano, que isso? E olha que eu não sou de... E foi ao ouvir a descrição dessa cena que eu percebi por que eu não gostei de Breaking Bad. Porque se é pra ter ansiedade, eu não vou assistir uma série, gente. Eu já tenho ansiedade do dia a dia mesmo. Não precisa. Entendi. E aí, Primata, qual Mas tem outra cena. Não, essa cena realmente não me pegou. Não? Mas essa aí é o preâmbulo. Não, essa aí é o preâmbulo para uma cena muito mais aflitiva e angustiante. Na cadeia? Coletando os Na depoimentos? cadeia? Não, achei que era coletando os Não. depoimentos. Esse tio, avô dele aí, do Tuco Teco, né? Ele efetivamente ele tem uma cena ainda mais angustiante. Ih, será que eu... Na minha opinião. Você já viu a outra cena dele? Não sei, acho que não. Pode falar, não tem problema não. Bem, como é que eu posso dizer? Né? O Eisenberg e o Jesse, eles conhecem um grande crime lord, né? Chicano, e o dono dos Polhos Hermanos vai fazer um face-off com esse velho, né? E ele leva a pior. Eu estou procurando não dar spoiler, mas quem viu lembra, né? Até porque a face do Gus Fring, né? Gus Fring, né? Que é o nome dele na série do personagem lá do Exposito. Uhum. Cara, é fantástico, né? E a campainha tá lá e tá tudo, né? Enfim, o velho tá com uma bomba na sua cadeira de rodas e tá tentando acionar um mecanismo e ele só tem um dedo funcionando. Coisa linda. Olha, eu vi essa cena, eu fiquei satisfeito com o nível de violência dela durante muito tempo, né? Realmente, foi um sopro de alívio. Exposito que pode ser o próximo professor Xavier, né? É o que estava cotado a princípio, pelo menos. Eu fico me perguntando se ele seria um bom professor Xavier, não sei. Ainda não. O que você Ele acha? é um excelente ator. Eu acho ele excelente ator. Também sem acho. dúvida. A questão eu acho que não é casting, né? E aí temos um episódio que exaustivamente falamos sobre casting, né? Recomendo fortemente. Mas para além disso, eu acho que volto a citar aqui, os X-Men são o grande X da questão para o futuro da Marvel. Uhum. X. Né? Isso eu já fico aflita só de imaginar o que vem. Saca? Já é uma aflição. Para mim, eles tinham que começar pela Vampira, que ela é a personagem mais esquecida de tudo que a gente tem de X-Men aí. Tinha que começar Vampira e Gambit mas que clichê, vai começar com um casal romântico, sim, introduz através deles, já suga o poder aí dessa Capitã Marvel moribunda, entendeu? O filme Girl Power, não sei o que, cara, mas tá descontextualizado, já chupa o poder dela todo aí, já bota uma vampira ruivona, entendeu? Se fosse no Brasil, a Glória Groove que ia fazer a vampira, entendeu? Ia ser maravilhoso. Enfim, eu acho que... Glória Groove tá no meio, né? Porque pra ser dublador tem que ter a carteira de ator. Uhum. Exatamente, tem que ter o DRT. Olá. Então, um abraço a todos os atores, atrizes, enfim... mas tá difícil, né? Ver os X-Men saindo. Nem o desenho, a animação aí que prometeram pra esse ano vai sair, gente? Não. Saiu. E talvez só ano que vem. Gente, complicado. E aí, isso vai deixando a gente tudo aflito. E aí, qual é a desculpa? Greve.
greve, atores e crise, roteiristas. tudo isso. Ai. NPC, uma cena de filme, de jogo, de... Cara, eu vou citar a mais recente, assim, porque não sei se vocês estão sabendo, lançou um certo seriado na Netflix bem recente, chamado One Piece. E isso, meus caros amigos, é esquema de pirâmide. Porque você vai assistir a série e aí daqui a pouco você tá o quê? Quero mais. E aí você faz o quê? Vai assistir o anime. E o anime tem apenas 1000 episódios até então, porque segue saindo, né? Então. E aí fui eu ver o anime. E eu tô até agora tentando entender como que as pessoas acham que o One Piece é infantil. Porque não faz sentido na minha cabeça o One Piece ser infantil com tantas pautas tão interessantes. E aí estou vendo, acho que era o 36º, 37º episódio em que Arlong está invadindo as terras, não as terras, né, mas a ilha da Nami, e eu não consigo, eu não tanquei. Eu não aguentei, gente. Eu tenho esse problema, porque assim, eu fico tão nervosa, eu já estava em pé, e aí eu dou assim, só um tequinho pra avançar 10 segundos, porque aquilo tava tão. Ele encontrando a mãe dela, aquilo ali foi tão insuportável pra mim que eu avancei no negócio. Eu já sabia o que ia acontecer, mas ainda assim, aquilo ali foi demais pra mim. Ele tem uma. Cara, eu não sei explicar o que é o anime do One Piece, porque eu achei, não todas as cenas, mas muitas cenas do anime são muito mais pesadas do que são na série. E não acho que isso seja um demérito, tá? Só que eu achei cenas muito mais intensas, elas me pegaram muito mais. E aí, logo em seguida, veio a frase que me desmontou, assim, de um jeito, que eu tô até agora, assim, com ela marcada ali pra mim, que é a Nami. Pra quem não assistiu, né? O pirata Arlong invade lá e pede 100 mil berrinches por cada adulto e 100 mil, desculpa, 50 mil por cada criança. E aí tem a mãe, que as meninas são adotadas, né? Tem a mãe e 2 crianças adotadas. Ela tem que pagar 200 mil berrinches, só que ela só tem 100. Né? E aí o cara tá tentando tirar as meninas pra que elas não cheguem lá, porque a mãe só tem em torno de 100 mil. E o cara fala, não, pra gente salvar vocês três, vocês têm que sair da ilha pro pirata não pegar vocês. E aí a Nami mete a frase, a gente não pode ser filha dela porque a gente não tem dinheiro. Gente, isso me arrepiou. Eu falei, meu Deus, o que foi isso? E eu o tempo inteiro aflita, eu já sabia o que ia acontecer. Porque ele fala, se vocês não pagarem, eu mato vocês. E é isso. E aquilo dali, olha, atenção. Mas já fica aqui a indicação, vamos assistir a série, que tá maravilhosa. E vamos assistir um anime que, meu Deus, vai dando vários tapas na cara ali, que eu acho incrível. Mas eu acho que essa foi a mais recente, assim, que me deixou bem aflita de assistir. Interessantíssimo. E aí, mete qualquer filme do Denzel Washington aqui, meu irmão, que é ansiedade e aflição a cada 2 minutos. É isso. Cara, por falar em... Me explica essa ansiedade aí do Denzel. Eu não tô entendendo essa vibe. Todos os filmes dele são muito aflitivos. Ele sempre tá, sei lá, em alguma situação muito, muito tensa que eu não consigo aguentar. Tipo, ele vai morrer, ele vai sobreviver, ele vai conseguir salvar, ele vai... Sabe o que vai acontecer? Aquilo dali vai me dando numa gastura que eu não sei explicar. E aí, assim, não são todos os filmes dele que eu acho que... Um que eu assisti até o final que eu gosto, eu acho que é com o Denzel Washington, é o Colecionador de Ossos, com a Angelina Jolie também, né? É o Denzel ali, não é? É ele. Ele tá tetra. O filme é incrível. Esse eu consigo assistir até o final. Mas esse é outro filme, assim, que eu consigo assistir até o final, só que eu não sei porquê. Eu acho que ele passa uma tensão e uma aflição na atuação dele que eu temo por ele, sabe? Ou pelas pessoas que ele tá tentando salvar, mas geralmente é por ele, eu não consigo aguentar. Tem aquele acho que é Chamas da Vingança, que é com a Dakota Fanning. Se eu não me engano é esse. Caraca, eu não terminei de ver. Esse negócio, inclusive, de acelerar pra, tipo, o que vai acontecer, isso é um problema e uma solução. Porque aí eu consigo assistir. E eu só consigo assistir as cenas até o final, muitas vezes, por causa do host. Porque quando eu tô sozinha, eu vou fazer alguma coisa, eu sei que eu vou. Aí eu vou dar umas aceleradas pra ver o que acontece. Aí às vezes eu vejo de novo pra assistir no normal, pra conseguir absorver tudo, porque aí eu já sei o que vai acontecer e tá tudo bem. Se não... Inclusive, devia fazer terapia e tomar ansiolítico. É sobre isso. Ok. Mas especialmente no Colecionador de Ossos, né, tem uma cena em que o vilão do filme, né,
tá no quarto do Denzel Washington tetraplégico, né, do personagem dele. Cara, essa cena é muito angustiante, Deus me livre. O cara só mexe 2 dedinhos e da cabeça do pescoço pra cima, cara. Nossa. Ele tá muito vulnerável. Tu se sente, sabe, Tu tá ali. muito na pele. Tá. Na verdade, a primeira cena do filme já é ele guiando a Angelina Jolie pela cena do crime, que é no esgoto. Cara, ele sussurrando no ouvido dela. Ver esse filme hoje com um fone de ouvido, pô, deve ser uma experiência fantástica, sinceramente. Inclusive, já quero rever esse filme. Sussurrando no seu ouvido. Né? Ele tem uma voz meio dentada, né? Ele fala aí pelos dentes, certo? Só que em inglês, claro, né? Mas, enfim, deixa o host continuar a nossa condução aí. Não, eu ia falar de um anime. Na verdade, são 2 animes que tem 2 cenas extremamente pesadas. Se eu não me engano, é porque a gente sempre confunde um com o outro. Se eu não me engano, é Berserker, que tem a cena do cara que vai enfrentar o mestre final. Tá ele, a mulher dele e os amigos dele, e aí todo mundo morre. A mulher dele como é que eu posso falar? Violentada na frente dele pelo mestre final. E na verdade descobre-se que não é o mestre final. E ele é obrigado, além de estar... Acho que ele perde agora vocês vão me perdoar a memória. Se não me engano, ele perde um braço, é uma das primeiras cenas do anime. Tipo, já é um soco. Perde um membro. E é obrigado a olhar pra mulher dele sendo violentada. Assim, tipo, mano, eu não quis, eu vou falar, eu falei, não quero mais ver isso não é pra mim não. Tá maluco? De sofrimento chega à realidade, tá louco. E o outro que eu cheguei a ver um pouquinho mais foi o Goblin Slayer, que também na primeira cena já tem uma cena de violência sexual gratuita. E o outro? Chegou a ver Goblin Slayer, não viu, Primata? Sim. Ou pelo menos uma coisa ou outra de Goblin Slayer? Goblin Slayer, eu salivei com o nível de violência que ele tem aqui. Cheguei a me engasgar. Aguou a boca. E aí, pô, eu sinceramente não conseguia ver o Berserk. Acho que é Berserk, gente, se não estiver falando besteira. Falei, não é pra mim não. Não quero não. E o pior é que você falou sobre isso e me lembrou do 13 Reasons Why. Aí, ó. Que tem uma cena, se eu não me engano, disso, e que eles tentam dar uma escondida ali, só que é uma tensão o tempo inteiro ali. E que bom que eles colocaram, né, aviso de gatilho, mas, nossa, é uma cena até bem pesada. Eu assim. acho interessante que 30 Reasons Why toda hora que vai acontecer alguma coisa tem um aviso de gatilho gigantesco, né? Aviso de gatilho. Eu acho muito interessante isso, porque não se fala muito em séries, em filmes sobre esse tipo de situação, a não ser quando a violência é gráfica assim, tipo que a gente acabou de falar, Goblin Slayer, mas também não tem esse aviso. E quando vem uma parada mais realista, que no caso é com atores, né, traz mais pra realidade do que um desenho, que estão ali enfrentando monstros que normalmente não deveriam existir na realidade, né? Eu acho muito interessante você trazer esse aviso, né? Gente, ó, isso aqui pode causar algo em você, em alguém que você conhece, então segura a onda. Se precisar de ajuda, ligue. Tem tudo isso, né? Sim. E que mais? Qual foi o jogo que te deixou aflita, NPC, que você tava falando aí, que teve um jogo que te deixou bem aflita? Gente, se vocês estão acompanhando a gameplay deste canal de Hogwarts Legacy, se tem aranha, tem a ser humana gritando, porque, meu Deus, que desespero que eu fico toda vez que tem aranha naquela bodega daquele jogo. Primeiro porque eu tô sendo atacada. Segundo porque eu tô morrendo, muito provavelmente. Ainda mais ali no início que eu não tinha tanta habilidade
não conhecia tantos como manejar o negócio, né? Então, assim, e aquilo dali vai me dando uns tremeliques e eu não tenho o que fazer. A primeira vez que eu enfrentei um Trasgo, meu Deus, tem cortes disso aqui em shorts. Minha mão chegava a suar. No final dos shorts é justamente isso. Meu Deus, minhas mãos estão suando. E tentei passar pro host pra ele enfrentar o Trasgo pra mim, mas ele não quis. Falou, não, você que vai enfrentar. Negativo. Cara, toda vez que tem esse tipo... E não tem gameplay aqui no canal, mas fiquei aflita, foi Lara Croft Tomb Raider. Qual foi aquele que eu joguei, host? Foi o 2. Caraca, que aflição. Aquela mulher caindo. E fora que eu morria a cada 2 segundos. Então, assim, tensão ali nela. Assim, eu não joguei... Não joguei quase nada. Joguei o quê? 1 hora? Acho que eu não joguei. Ela desistiu quando teve que enfrentar o urso. Cara, não, sem condições. Sem condições de enfrentar o urso, porque eu não tenho mira, aquele controle cheio de botões. Então, assim, se você vai com um feiticinho ali, Avada Kedavra. Excelente. Agora, mirar assim não dá, gente. Eu não consigo mirar com um negócio que é simples, com um objeto que está parado. Inclusive, se quer ver como minha mira é ruim, vai assistir gameplay de The Last of Us aqui. O carro tá parado e eu não consegui acertar a janela. Entendeu? Quem acertava tudo era o Holmes. É sobre isso. Assim. O Primata tem um problema seríssimo também com o jogo de tiro. Ele não consegue ficar sentado jogando jogo de tiro, não é, Primata? Exatamente. Mas aí é uma questão meio que filosófica, né? Eu sou um atirador peripatético. Peripatético. Né? Exatamente. Eu preciso estar em movimento para... Porque, veja só, para mim atirar parado é um negócio bizarríssimo. Eu nunca conseguiria ficar camperado num lugar... Congruente, né? Pra mim, eu tenho que estar em movimento, ganhando terreno, não sei. É uma coisa maluca. Mas é uma questão mesmo psicomotora mesmo. Eu preciso estar em pé, andando. E os controles sem fio foram uma excelente... assim, eu jogava muito menos jogos de tiro. Eu tava aqui pensando em jogos Resident Evil, Turok, Dead Space. Cara, tem toda uma série de jogos aí de tiro que eu não podia me afastar do console pra andar e atirar. Eu não podia performar. Não era ansiedade, não. Muito ruim. O Dead Space, por exemplo, é um jogo que eu sempre quis jogar e nunca pude. Eu ficava refém do console, cara, preso perto do controle. Eu precisava de uma esteira, entendeu? Pra poder jogar bem esses jogos de tiro. Mas enfim. O Primata é aquele cara que poderia performar. Ele seria pro player se aquelas esteiras que hoje em dia já existem pra jogar jogo de tiro, que tu fica correndo, tu joga pra um lado, joga pro outro, vai, anda, mira. Então ele seria pro player se fosse todo jogo assim. O Primata normalmente gosta desses emuladores, volante de carro, emulador. Gosto de simuladores. Simuladores. Né? Por exemplo, eu me sinto competente, por exemplo, para pilotar um monomotor baseado nos meus conhecimentos digitais. Veja só, olha que ousadia, né? É claro, eu faria isso por livre e espontânea vontade? Não. Somente por necessidade e desespero. Né? Mas... Apertem os cintos, o piloto sumiu. O piloto... No monomotor você só tem um piloto. Então ele se infarta, eu vou tirar ele dali e eu vou pousar o avião, meu irmão. Você tá maluco que eu vou morrer naquele... ele dali. O fato é, se é um monomotor, eu não estarei lá. Então já começa por aí. Mano... Thiago, não. Tem que acabar com esse medo bobo. Medo bobo não. Que vacilo. Tá maluco. Cara, mas esses simuladores, né, que você usa meio que o peso do corpo pra você dirigir, mano, pra mim foi a melhor coisa. Eu sempre detestei jogos de corrida, como é que fala? Desses lugares que tem esses tipos de jogos, esqueci o nome. Fliperamas? Alguma coisa do tipo? Isso, fliperama.
Aquele volante é muito leve. Mano, eu detestava. Até que um dia eu cheguei em um que ele usava o peso do seu corpo pra você ter peso no carro. Mano, eu achei muito legal. E aí eu consegui jogar. Eu fui jogar um desse de moto, eu não saía da calha ali Acelera, vai. Aí o moto começava a ir. Tá! Tô pegando jeito. Tá! E vai arrastando, né? Aí a motinha fica de lado assim. Sabe o que é isso? Inspiração em Akira. Se você não sabe o que eu tô falando, a motinha de lado. Então, começou. Tá! Cara, pelo amor de Deus, não tire carteira de moto. E ela. Olha aí. Akira aqui. Você pode. Akira que tá com a nossa idade, né? 35 anos, veja só. E a promessa de um live action. E por falar em live action, sabe o que tá aí pra chegar? Yu Yu Hakusho. Eu estou com medo. Esse eu estou real com medo. Porque One Piece tem uma vantagem. Ele é galhofa nele mesmo. E o Hakusho se leva mais a sério. E é aí que tá o problema. Mas voltando aí para a pauta. Aflições da vida. Vou trazer algumas pautas quentes aqui. Rei do Gado, Bruno Mezenga perdido na floresta comendo larva. Isso é só pra gente que tem 30 anos pra lá. 30 plays. Né? Cara, que agonia ver o Antônio Fagundes comendo aquela larva daqueles troncos de árvore. Que agonia. A gente sabia que não era ele comendo, mas... Sabe o que é isso? Inspiração em Timão e Pumba lá no Rei Leão. Pois é. Graças Talvez a tenha Deus eu sido apaguei mesmo. essa Rei do cena Gado da minha veio mente. bem depois. Não, é da mesma época, mais ou menos. Não faço ideia. Pô. Não era? Ou é de O 97? Rei do Gado é de 94. E o Rei Leão também. Pois é. Quem inspirou quem? Fica aí. Fica a dúvida aí. Você que tá com a Wikipedia aí aberta, aproveite e doe pra Wikipedia. Mas, pra falar uma outra novela que me deixou agoniado, também teve o final bombástico, né? Vou fazer uma dobradinha para não economizar o tempo, né? De Avenida Brasil, que parou o Brasil efetivamente, e de A Próxima Vítima, que também teve o mesmo efeito, mas só gente velha vai lembrar. Mas agora, para chegar na cultura pop, tem um filmezinho que tem uma ceninha agoniante, que essa é top. Massacre Mas da aí eu Serra sou Elétrica. sommelier. Não, isso aí é porque tosqueira, cara. Pelo amor de Deus. Apesar de estar baseado em alguns fatos reais. Mas a questão é a seguinte: O Albergue. Ah, Albergue. era esse. Não era o massacre, não. Era o albergue. Tava vindo. O trem tava chegando na estação. É o do olho, não, né? Claro que é. Aí ele- Claro que é. Eu, como sou Eu só sommelier lembro de de outra violência... parte. Você tem... Olha, deixa eu dar uma descontextualizada. Provavelmente não vai Você aparecer tem. essas imagens aqui, porque senão a gente pode Não. tomar. A gente vai tomar não vai strike sem aparecer, não. dúvida. Mas eu vou declamar aqui. Você tem uma gangue de crianças do leste europeu batendo no seu carro atrás das suas balas e do seu dinheiro. Você tem cortes profundos nos seus tendões de Aquiles. Olha que coisa linda. Você tem o uso de uma furadeira no seu joelho dobrado num ângulo de 90 graus. Olha que lindo. Vindo de cima assim, ó. Nossa senhora. Olha que lindo, é ótimo. É lindo. A cena é linda, muito bem feita. Aliás, é um primor, né, na entrega dessa violência gráfica, né, de uma forma incrível. Porque tem filme de violência que é gore, mas ele te desconecta. Tu fala assim, olha ali a groselha escorrendo, entendeu? Mas esse não. Eles gastaram tempo para falar assim, eu quero convencer que isso aqui
tem hemoglobina. Não é um Tarantino. Tu me lembrou um outro filme. O Hannibal. Você tá fechando com o meu coração, né? Primeiro na ceninha da janela, né? E... Capricho. Que Nossa, capricho que tem. mas pra mim a mais agoniante é a do cérebro. Pois é. Essa é a cena pra mim, essa cena tem um nome no meu arquivo, é a cena café. Café. Né? Que o Hannibal, ele faz uma abertura, né, cirúrgica no crânio de um investigador, de um policial. Ele abre o tampão, corta as meninges, ele tira um pedaço do lobo frontal direito do cidadão, frita na manteiga e oferece para o mesmo indivíduo que é o possuidor, dono daquele cérebro, para ingerir. E há controvérsias, né, mas eu acho que estava mal passado. Ai. Hannibal. O outro também que tem uma porção de cenas aflitivas, e essas são muito agoniantes. Agoniantes. É porque a palavra soa estranha pra mim. Jogos Mortais. A cena dos Jogos Mortais 2 das seringas, da piscina de seringa. O primata. É só amor. Apreciador de violência gráfica. Não, mas eu gostava muito dos Jogos Mortais justamente por isso, assim. Porque eu gosto de filmes de terror que me dá medo. Jogos Mortais, Albergue, não me dá medo. Só que eles têm essa violência tão incrível até, tão gráfica ali, que me pegou. São dois filmes que me pegam, assim. Agora, filme que me deixa aflita de terror é qualquer um com espírito. Quer me ver ficar nervosa e assistir filme de espírito. Eu lembro que eu fui assistir O Chamado, o primeiro, que é do início dos anos 2000. Eu tinha menos de 15 anos quando eu fui assistir esse filme. E eu lembro de quando a pessoa que me indicou, quando eu terminei de ver o filme, eu falei: meu irmão, por que tu me indicou essa jossa? Porque foram anos sem conseguir dormir direito por causa da Samara, e eu tinha um cabelo comprido, assim, então o cabelo escorreu, assim, eu me via como a Samara, e tinha uma cena em específico que eu tive que ver o filme várias e várias vezes até eu conseguir assistir a cena, porque eu não assisti a cena. E eu fui pro cinema assistir, não sei se vocês vão lembrar, mas basicamente, se eu não me engano, a Samara coloca a mão assim no braço da personagem principal lá, que eu esqueci o nome, e a câmera meio que um 360, não tem nada demais na cena. Só que só o não saber o que ia acontecer, eu tampei o olho e esquece. Eu vi o filme, mas, cara, pelo menos mais de 5 vezes até eu ter coragem de assistir aquela cena até o final. Porque eu só não conseguia. Era mais forte que eu. Quando eu vejo, eu tava com os olhos tampados. Mas Essa é uma medida muito boa. Menino, protege a gente que é uma beleza. Tartaruga Ninjas. Pra vocês terem noção do nível de ansiedade da pessoa. A gente tava vendo Tartaruga Ninjas no cinema. O novo. Infantil. Final de semana. Tem 2, 3 semanas. É aflitivo. Tem uma cena que é meio tensa, lá deles enfrentando os inimigos deles. Mano, o tamanho daquela mosca gigantesca, e eles pequenininhos, adolescentes ali, sabe? Fiquei nervosa pelos tartarugas. Sofri ali. Agora, eu vi. Não dá, impossível a gente passar por essa pauta e não falar de Game of Thrones, né? Não vi. Na verdade, cara, eu não sei o que é mais aflitivo em Game of Thrones. Se é quando eles vão descobrir quem os Lannister realmente são, que o garoto cai. Já começa assim, o garoto caindo lá da torre porque descobriu que os Lannister se amavam entre si. Tem
toda a parte do Greyjoy. Nossa, a parte do Greyjoy é muito pesada. Nossa senhora. Ele e o... Eu sou horrível com o nome, gente, então... eu tô lembrando do Greyjoy? Olha só que maravilha. Se eu falo aqui... Eu não posso ajudar. Greyjoy sendo torturado, você já sabe o que é. Ele estava sendo torturado pelos o bastardo lá dos Bolton lá. Isso, olha só que beleza. Mas se tem uma cena que não é... Ela não é aflitiva, na verdade ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é quase... Na verdade, essa série tem algumas coisas disso, mas ela é quase uma degustação para quem tá assistindo. É o próprio o Bolton lá, né, que ele ganha um nome, sendo comido pelos cachorrinhos famintos dele, né? Essa cena ela não tem aflição, ela tem redenção, né? Eu acho que até por ser uma vingança na ficção, a gente não precisa ter pudor, a gente pode apreciar, né, sem moderação, né? Mas a gente tem muitas cenas agoniantes. A cena mesmo da castração do Theon é uma coisa terrível, porque ela, veja só, ele tem duas mulheres desnudas, lindas ali, né? Pra deixar ele ereto e depois cortar. Cara... E alimentar ele com charuto. Exatamente. Né? É uma coisa absurda, né? Acho que nem o Hannibal seria capaz. Tô brincando. Seria assim. Mas efetivamente é sinistro. É sinistro. Né? Eu lembro de eu vendo assim, caraca, que requinte, mané. Sabe? Tu fica pensando assim, cara, que personagem é esse que... Cara, não, que autor é esse que escreveu isso? Sabe? O que passa pela cabeça dessa pessoa, né? Caraca, meu Deus, dê um prêmio pra esse homem. NPC, alguma vez lendo algum livro você já ficou na ponta da cadeira, assim, do tipo, meu Deus, que cena agoniante? Millennium. Trilogia Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, acho que particularmente, apesar de o último, que eu não vou conseguir lembrar o nome do último, mas eu acho que é toda uma trilogia que é bem tensa. Primeiro porque a personagem principal sofre na mão do governo sueco. Então, assim, o tempo inteiro coisas muito complicadas acontecendo com ela. E ela tem uma cena de redenção, de vingança, com o cara que cuida dela, né? Não sei se vocês viram o filme, tem um filme também, só que eu acho que no livro fica um pouco mais pesado, mas ela sofre o abuso por parte do cara e ela vai lá se vingar dele, né? Ela escreve porco alguma coisa, ela tatua a barriga dele. Essa é uma cena gostosa. A cena anterior, que ele está fazendo o que está fazendo com ela antes, é muito pesado, porque no primeiro momento, inclusive, ela quer pegar ele no flagra, então ela coloca uma câmera lá para pegá-lo. Ele já tinha feito uso dela, para não usar outra palavra. E aí ela pega a câmera achando que ele vai fazer a mesma coisa que ele tinha feito anteriormente. E não, ele vai muito mais pesado nessa segunda vez, de ela sair assim com dificuldades de andar na casa. Então, assim, é uma cena que é extremamente pesada no filme já, e no livro eu acho que vai para outros requintes, assim, sabe? Então, eu acho que é o que me vem à cabeça, assim, no primeiro momento de livro, que me deixou aflita. Mas eu devo ter passado por cenas semelhantes em Jogos Vorazes, assim, se eu estiver muito enganado. No próprio Hannibal, que eu li a trilogia, né, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e O Dragão Vermelho, que é muito mais gráfico no livro. Eu acho que tem bastante coisa também, bastante interessante ali. E são os livros... Eu li a edição de bolso, então era bem pequeno, foi uma leitura bem, bem rápida. Apesar de ser tensa, né? Só que vocês estavam falando sobre Game of Thrones e me lembrou de 2 filmes
e de um diretor, né? Que eu acho que quase todos os filmes desse homem é bastante aflitivo. Bastardos Inglórios, que a cena que o Brad Pitt vai lá tirar, né? Parte das pessoas, aquilo dali já. Ui! Vamos vir aqui. Eu falei, ai, que delícia. Vivos, que por sinal vai ter remake. Não sei se isso é uma coisa boa. Vocês lembram qual que é o Vivos? Não. Acho que eu nem vi. Que é baseado em fatos reais de um avião que sofre um acidente nos Andes, eu acho. Tá. Ok. Para eles sobreviverem, eles têm que, né? Aliás, comer. esse merece um remake mesmo. O filme tá muito datado. Não tem como a gente, sei lá, uma pessoa de 15 anos se conectar com essa história do jeito que o filme tá. Infelizmente. Esse merece muito, sabe? Porque é uma história, porra, que vale a pena. É uma história tensíssima. Eu, quando eu descobri que ele foi baseado em fatos reais, eu falei, meu Deus, isso de fato aconteceu. Pois é. Mas eu acho que, lembrando de Bastardos Inglórios, lembro muito de Tarantino, né? O que tem de cena aflitiva em filmes de Tarantino não tá no gibi. É Cães de Aluguel? Aquele filme que se passa no galpão? Cães de Aluguel, nossa. Gente, todo mundo fala muito de Pulp Fiction, mas Cães de Aluguel eu acho que é uma aula de cinema de tipo, vamos fazer um filme num galpão. Que a gente tem depois o próprio Os Oito Odiados, tipo, também é parecido com isso e é bem aflitivo, mas eu acho que... Esse é o único que eu não vi. Veja, tá na lista. Eu acho que o Cães de Aluguel, ele mexe ali contigo do tipo, caraca, só tá dando medo! Sim. Cara, eu acho que eu lembrei do Albergue e lembrei do filme. Eu não vou lembrar qual é o nome do filme. Mas se eu não me engano, é o que a Salma Hayek tem uma metralhadora no lugar da perna. Eu não lembro. Esse é o Planeta Terror. É esse mesmo. O Planeta Terror ele foi lançado junto com Death Proof, né? Foram dois filmes que eram lançados juntos, foram lançados juntos na mesma sessão, né? E os dois são do Tarantino. E Machete também é dessa é uma continuação aí, não é? Aquele é do Robert Rodrigues, se eu não me engano, que tava todo mundo trabalhando ali junto. O Machete, eu acho que ele aparece no como Planeta... se fosse uma vinheta do Planeta Terror, né? É isso Spin-off. Aí resolveram... Eu lembro da cena... Desculpa, Fernando. Não. É que eu lembro da cena do... É o próprio Tarantino em que o membro dele está derretendo. Eu acho que eu não preciso dizer qual membro. Tarantino é terrível, gente. Aliás, ele adora se ferrar nos filmes dele, né? Sim. Ele só faz... Ele tem que dirigir, né, o filme. Ele só faz uma participaçãozinha. Mais ou menos. Tem um filme que ele participa bastante, que é o Um Drink no Inferno, que é dele, né? E sim. Ele e George Clooney. Cara, esse filme... eu não sei porque... Sei lá, meu irmão. Esse filme não é mais visto. É uma coisa linda esse filme. Eu acho maravilhoso. Tem um outro filme de Tarantino também que tem uma violência gráfica maravilhosa chamado Kill Bill, né? A cena do olho, que uma mete o dedo eu esqueci, uma dama mete o dedo na outra e... Cara, que pisa. Que coisa, nossa! O dedinho escapole pelos dedos o olho escapole pelos dedinhos do pé. Coisa linda. Oh, maluco. E lembrando que o pai do Zoro de One Piece fez Kill Bill. Eu só não lembro o nome dele. Ele é o Hanzo Hattori. Esse negócio. Ele é o criador da espada, o Hanzo Hattori. Nomes difíceis. Que eu achei uma referência bem interessante. Né? O criador da espada, logo o cara que tem 3 espadas. Ok. Cara, né? E assim, a gente tá falando de muito filme de terror, mas tipo, tem alguns que não são nem de terror, mas você fica naquele... Tem uma cena de One Piece, e aí eu não vou contar porque a NPC tá vendo, e ainda não saiu em português, que é em determinado momento um tal de um socão, né?
que acontece num dos reis do mundo. Porque o que acontece? Pra quem não viu One Piece, né? O mundo de One Piece, ele tem várias ilhas, várias terras, vários paizinhos. Só que acontece, o mundo é governado pela marinha, que é governada por uma família real, digamos assim. São algumas famílias reais, mas tem lá os Tenryubitos. Quem são os Tenryubitos? São os donos do mundo. São os caras que olham pra você, gostaram de você, você vai ser meu escravo. E vão te marcam e não tem nada que você possa fazer quanto em relação a isso. E aí, em determinado momento, eles estão numa cidadezinha, e eles olham pro... Esse Tenryubito, ele olha pra uma sereia e fala assim, você é minha. Não quero saber, você é minha. E vai, tenta marcar ela, e ela tá num leilão, e de repente, o leilão tá acontecendo, o Luffy vai e dá-lhe um socão. Mas é um socão que ele dá no bicho, que o problema não é só o socão, é como a situação vem sendo descrita ao longo de 20 episódios ali, né? Tu vai criando aquele asco pela pessoa, aquele nojo, aquela vontade de você dar um soco. Quando ele acerta esse... Gente, top socão da história do cinema, história dos animes. Esse tá em pelo menos terceiro lugar. Isso porque o pessoal lá do Choque de Cultura já fez top socão no cinema com Optimus Prime ganhando, hein? Achou que não tinha cultura aqui? Achou errado, otário! Ai. E assim, eu acho que tem muita coisa que sempre mexe com a tua ansiedade, mexe com esse momento, né, do tipo, cara, que mais que você fica assim. E, pô, se você for parar pra ver, tem jogo, tem filme, tem série, mas normalmente a gente só dá essa atenção naquele momento, comenta com aquela pessoa e depois some. Mas aquilo ali fica reverberando na tua cabeça. Você, precisa falar mais. Eu quero que você saber de você que tá escutando a gente, que tá vendo a gente. Qual foi o momento assim que a gente ainda não falou? Que você fala assim, a gente vai continuar falando aqui, eu acho. Se alguém tiver mais alguma coisa pra acrescentar, eles têm, ótimo. Mas eu quero saber de você. Conta aqui pra gente qual foi que a gente ainda não falou. Mas antes de falar aqui que a gente não falou, eu pretendo mostrar a ilustração do dia. Ó. Ilustração do episódio. NPC, desculpa, essa é você. Esse aqui é o Primata. Essa aqui é a minha câmera. Esse aqui sou eu na minha câmera. Esse aqui é o computador. Pra quem não sabe, isso aqui é um computador. E esse aqui sou eu me vendo na câmera. Aqui é a plaquinha dos 1000 inscritos. A mesa, eu botando gelo na minha na minha perna. Esse aqui sou eu de costas. E aqui eu desenhando. Olha que desenho. Inception. Que desenho maravilhoso. E esses aqui são eles assustados pela notícia que eles receberam hoje, que semana que vem pode ser um deles a desenhar. Teremos isso? Talvez não. Teremos. Esteja aqui na próxima semana para acompanhar. Eu posso fazer uma poesia? Pode. Ao invés de desenhar? Não, tem que desenhar, porque é isso que os podcasts de sucesso têm. Uma ilustração do episódio. Mas então, vocês estavam aí pensando em alguma coisa? Que NPC, eu vi que você estava empolgada pra falar mais alguma coisa. Diga-me. Não sei se estou empolgada, né? Mas eu já falei aqui outras vezes que um dos meus seriados favoritos é Sense8. Eu já assisti, inclusive, algumas vezes esse seriado, de tanto que eu gosto, assim. E ele todo, tá? Quando saiu o episódio final, que por sinal foi um esforço dos fãs brasileiros para que tivesse o final, porque a galera não aceitou não ter final, e a Netflix não achava viável, porque era uma série muito cara. Eles tinham que ficar pagando passagem para 8 atores ali, né? Porque eram os personagens principais.
Só que tem uma cena que eu não vou lembrar qual que é, mas se eu não me engano era uma das cenas de perseguição do último episódio que eu fiquei de pé. Eu passei 1 hora em pé assistindo a hora final, assim, porque eles fizeram um filme, né, na verdade. Então eu passei 1 hora em pé de tão aflita que eu estava e ficava me balançando como se eu estivesse segurando um bebê. Porque aquilo dali tava demais pra mim, porque eu tava com medo de todo mundo morrer. Inclusive tem uma personagem que morre, mas não morre. E aí você ficou, meu Deus, fulana vai morrer, ela não pode morrer. Como que é isso? Sabe? Mas, inclusive, fica a dica aqui pra vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram. Eu acho uma série bem interessante. E amor livre, bem livre ali naquele seriado. Então, é sobre isso. Lá nós temos a orgia que nós não tivemos em It 2, né? Mas, enfim. It, na verdade, é um filme que eu tenho bastante vontade de assistir, mas eu fico com medo de toda a aflição que eu vou ter de assistir. Aí quem tem que assistir? Essa pessoa comigo. Sim. E você, Primata? Vi que você queria também falar alguma coisa aí. Que temos? Primeiro eu preciso assinar embaixo aí que Sense8 é uma série injustiçadíssima, sabe? É de um ritmo lento, mas a premissa é muito boa e sabe, sei lá, cara, são as coisas malucas mesmo que não dá pra entender. É uma série muito interessante, mas eu queria trazer aqui algo que vai lhe tocar, digamos, né? Primeiro eu vou aquecer os motores. Em The Walking Dead, a gente tem um episódio de estreia que eu considero perfeito. Eu tinha esquecido, eu tava pensando em The Walking Dead, tinha esquecido o que eu ia falar, mas continue. E aí nós temos o personagem do Rick, né? Enfim, nos conduzindo pelo início desse apocalipse, né? E tem uma beleza, tem uma poesia naquela cena dele saindo do hospital, pegando a sua farda, o seu chapéu, uma escopeta, um cavalo e enfrentando as ruas vazias até que uma horda, né? Uma horda não, várias hordas de zumbis, né? Sabe, começam a cercá-lo e ele, né? Aflitivamente tem que se esconder embaixo de um tanque de guerra que tá no meio da rua. Né? E isso nos leva no segundo episódio a um personagem queridíssimo, amadíssimo até o seu fim trágico, que é o Glenn, né? Enfim, que... Eu nunca mais assisti depois disso. Por que não? Eu não tanco o Negan. Eu não aguento o Negan. O Negan chega... E eu tentei 2 vezes, gente. Eu vi a primeira vez. Eu parei na chegada do Negan e tudo que acontece com o Glenn e o Ruivão lá. Só que Abraham. o Negan em si, ele me causa tanto pânico, tanta aflição, que eu não dou conta de assistir a série depois disso. Eu me esforcei, eu tentei ir além. Eu acho que eu assisti mais alguns poucos episódios depois da chegada do Negan na segunda vez que eu assisti, porque o host estava assistindo. Eu falei, não, eu vou assistir. Não consigo. E toda vez que o Negan aparece, pra mim é um episódio que é muito difícil de assistir. Eu não sei o que acontece. Ou seja... Eu acho que eu preciso fazer terapia de fato, mas tudo bem. Ou seja, personagem check, né? Função do personagem check. Eu acho que nenhum personagem demonstra tanta ameaça numa cena quanto o Negan. E ele foi construído perfeitamente. Porque você fica 5, 6 episódios tentando descobrir quem é Negan. Você fica um episódio todo, o momento todo eles falando Negan, eu sou Negan. A galera da HQ já sabia quem era e tipo tava ali alimentando a galera que só tava acompanhando
pela série, né? Do tipo, o Negan vem, o Negan vem, o Negan vem. E aí poderia ser nada. Poderia ser absolutamente nada. Mas ele veio. E o The Walking Dead, ele mexe numa coisa que há muito eles não mexiam. Na estrutura dos personagens principais. Os personagens principais viraram intocáveis. Tipo, ia morrer uma porção de gente que estavam perto deles, mas eles não morreriam. E aí tava todo mundo, não, na série, na HQ ele mata o Glenn, na HQ ele mata o Glenn. E a primeira pancada que ele dá é no Abraham. E todo mundo fala, mudou. Caraca, o Glenn não vai morrer. E no final do episódio ele pimba! E além do pimba, eu acho que assim, tem um momento que você vê ele tomando golpe, e um pouquinho antes ele dá uma olhadinha. Parece até que ele quebra a quarta parede, né? Porque a perspectiva é quase como se ele estivesse olhando pra câmera. Então assim, ele tá diante do carrasco, ele dá uma olhadinha assim, tipo... Fui. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Acabou. Cara, que coisa linda, né? Poético. Dorme com barulho. E aí você tem que esperar uma temporada pra saber quem foi. Uma temporada, um ano de luto, né? De terapia, né? Pra você, que você fica poder voltar a ver. Cara, eles acabam... você não sabe quem é que toma pancada. E aí eles ficam, tipo, enrolando. E aí, no primeiro episódio, tem lá... Aí a tática, vamos ver quem é que não tá nos créditos. E tá todo mundo acreditado. Aí tu fala, caraca, quem foi? E tá todo mundo acreditado. E aí o episódio começa com ele do tipo... atormentando o Rick. Tipo, vem cá, eu não sei o que. E você fica sem saber quem foi. E tu fica assim, caraca, eu esperei um ano. Na verdade não era um ano, era... Rick, né? Na verdade... Você sente a agonia pelo olhar do ator do Rick, que infelizmente nunca ganhou um prêmio, porque o cara mandou muito nesse episódio. Então, o que foi aquilo, Por cara? falar Que atuação em maravilhosa. outra cena que é extremamente agoniante, mas é maravilhosa, é o Rick salvando o Cal na dentada. What the hell are you gonna do now, sport? Nossa. Eu falei, caraca! E aí, eu falei aqui, fui achincalhado. Eu falei, gente, a galera de The Walking Dead poderia participar de Mortal Kombat. Fazer uma ponte. A gente não tem um Rambo, a gente não tem um Exterminador do Futuro. Mete o Rick. Fatality, a mordida. Fatality. Pô, que isso, cara? A Michonne. Michonne cortando. Ela solta as correntes assim, ó. Só que os zumbis são meio banguela, né? Ah, ela solta. Aí os zumbis vão pra cima do cara, derrubam ele e ela só. Era uma vez. The Walking Dead. E aí eu vou falar, gente, The Walking Dead é muito bom. É muito bom. E eu descobri uma coisa, The Walking Dead, ele foi feito da maneira errada. Se The Walking Dead tivesse sido lançado como a Netflix gosta de lançar vários episódios, ele não teria sido tão flopado depois do Rick. Porque tem o Negan, aí ele começa... Primeiro tem o Glenn, né? A morte do Glenn deixa a galera... A galera fica desmamada, não quero mais ver morrer meu personagem favorito. E aí... Eu fui de arrasta pra cima. Começa aquele embate naquela Guerra Fria entre o Negan e o Rick. E fica na Guerra Fria. Tá. Se você tem... O problema é que você teve que esperar uma semana pra ver um episódio. Mais uma semana pra ver outro episódio. E isso não ajudou com o desenvolver da série. Se fossem lançados todos os episódios em um pacote, meu amigo, The Walking Dead não teria sido derrubado, não. Não mesmo. Porque eu não teria assistido de qualquer forma. Você esperar uma semana pra ver um episódio de apresentação de personagem terciário era triste. Aí tu fala assim, não dá pra ver. Eu acho que não foi nem isso. Eu acho que a saga daquela mulher lá que botava o rosto dos zumbis.
Aham. As Máscaras de Zumbi, aquela saga ali é muito arrastada, é muito ruim. É muito mal, sabe? Parece que houve uma greve de Sussurradores. roteirista ali. Nossa. E você começa a ser, sabe, forçado a suspender a sua descrença ali, sabe? Para além. Porque assim, você ficar ao lado dos zumbis, agora, de começar a comandar a horda, isso aí sabe, começou a forçar a barra do tipo, porra, cara, não é só coragem, sabe? Entendeu? É coisa. Mas depois, lá na saga de Commonwealth, né? Eu não sei se você chegou a ver. Tem uns zumbis que começam a desenvolver inteligência. E aí o cara acha que é um sussurrador, tipo, fica olhando pra mão dele. Ué, não tem arma com ele? E aí o zumbi tá escalando. Eu falei, ei, só que acaba aí. Cenas dos próximos episódios. Lembrando que tá tendo spin-offs de The Walking Dead. Teve recente com a Meg e o Negan. Isso. Teremos esse mês do Daryl, uma série só com ele, spin-off só com ele. E em breve Michonne e Rick, que estará de volta. Foi um alvoroço. O cara é a alma da série. Nossa. Os boletos chegam, né? Tem jeito. Os boletos chegam. É. Mais alguma coisa pra falar? Mais alguma série que a gente esqueceu? Pô, com certeza. Mas o pessoal aí nos comentários vai lembrar, né? Sem dúvida. Tem muita coisa em muito lugar. Eu acho que assim, a aflição é comum, né? É um artifício do roteiro, da narrativa, né? A gente tem que estar levemente agoniado até para, sabe, para preparar o clímax, digamos assim, né? A gente tem que estar na pontinha do assento em algum momento para E a própria atuação, né, da galera que tá ali, eu acho que isso também faz muita diferença. Porque às vezes tu tá numa cena mega tensa e você tem um Zé Bunda lá que não consegue passar a emoção. Aí esquece, cara, tu perde todo o clímax ali muitas vezes. Não me fala mal do senhor Keanu Reeves, coitado. Pô, mas o cara é uma falar em porca. Keanu Reeves. Pô, mas falar em Keanu Reeves, aquele John Wick, mano, é um filme que eu gosto muito. Eu achei que ela ia meter logo Constantine, que também tem um... Não, outro que é maravilhoso. Outro que deixa tenso também, né? Quando chega o... Ai, como é que ele fala? Na primeira extremunção lá, no primeiro, sei lá qual é o nome, Exorcismo. E no primeiro exorcismo eu já fico assim, ó. Aquilo dali pra mim foi... Meu Deus. Eu adoro espíritos, né? Então quando eu vi aquele troço grudado lá no espelho, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu estou assistindo? Vou falar um que deixou o jogador número 2 sem dormir por pelo menos 3 dias. Atividade Paranormal. Meu irmão. Que isso? Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu assisti esse filme com o meu amigo Rian, que inclusive nos doou o Hogwarts Legacy. E já apareceu nesse canal? E já esteve no episódio do Harry Potter e no episódio da Bruxa. Dá uma olhada na playlist aqui do podcast. Todos os 2 episódios estão ótimos. E estávamos os 2 assistindo o filme. Eu acho que eu já contei essa história, mas não tô bem certa. E está assim, a gente tá muito concentrado no filme e a porta ficava aqui atrás de mim. Sim, a gente tá ali assistindo o filme, em alguma tensão do filme, porque eu acho que o filme é basicamente tensão uns 90 minutos. E eu senti um troço assim passando nas minhas costas. Mas foi um grito que eu desci da cama. O primata é desconfortável fazer. Era minha mãe. Era minha mãe, é ótimo. Yeah. Se fosse a mãe do primata, ia ter problema. Se fosse a mãe do primata, eu também ia ficar meio tenso, assim. Eu acho que ele sentiria um calafrio. E a minha mãe, se viesse à tona, ela seria tipo um espírito bloater, tá ligado? Ia ser complicado. Porque era robusta.
Ia ser um bloater espiritual. Imagina uma bomba espiritual explodindo, jogando ectoplasma pra todo quanto é lado, né? Ela tinha uma frase que ela adorava falar: todo gordo é lambão, né? Olha, imagina um bloater vindo e falando isso pra você. Olha aí, já tem roteiro aí, tem que estar em greve. Que greve por quê? Nada. Que isso? Pra finalizar aqui... desculpa, NPC, conte. Não, era só pra concluir mesmo, cara. Minha mãe adorava fazer isso com a gente, porque era o tipo de filme que ela não gostava que eu visse dentro de casa. Então, assim, ela queria dar susto na gente, sempre que a gente tava vendo algum tipo de filme de terror. Mas aí, eu tô aqui lembrando um filme que eu assisti que eu fiquei tensa do início ao fim. E não por causa da história, porque eu acho que a história é muito bunda. Quando eu parei pra racionalizar a história do filme, é bem bunda, mas isso aqui, eu fiquei tão tensa no filme, tão tensa, que eu terminei e isso aqui meu tava duro, de dor, de tensão, porque eu fiquei o tempo inteiro assim, toda encolhida. E mais uma vez meu amigo Rian estava comigo, só que minha prima Bianca estava ao lado, que foi assistir o Exorcista. O filme é ruim, gente. O filme é péssimo. Se você vai assistir hoje, você vê a má qualidade de um monte de coisa. Só que eu tinha tanto medo da Regan, eu tinha crises de pânico. Eu tinha crises de pânico de me tremer, chorar e, enfim. Quem já teve crise de pânico sabe como é que é. E eu me forcei a ver o filme, eu nunca tinha visto o filme. Eu me forcei a ver o filme pra tentar melhorar disso. Não melhorei ali de pronto, foi só depois de fazer terapia e conseguir entender o que representava aquilo dali pra mim. Mas enfim. Só que foi uma experiência bastante curiosa. E eu fiquei muito tensa assistindo o filme. E aí terminei de assistir esse filme e falei, preciso ver um filme para relaxar. E foi ver O Impossível, que fala... Não sei se vocês sabem qual que é o filme, né? Que é baseado em fatos reais também da Tsunami, se eu não me engano. Que o filme é maravilhoso. Aí minha prima assistindo comigo, ela falou assim, jura que esse filme te relaxa e você toma tanto coisa assim. É sério. Mas, enfim, é outro filme que tem bastante cenas de tensões, mas é um filme bem interessante. Acho que é o primeiro filme do Tom Holland até, né, se eu não me engano. É um bom filme, fica de dica aí já. E aí, pra finalizar, um momento que tivemos aqui, né, que foi eu, jogador número 1, jogador número 2, estávamos na casa do jogador número 1, jogando, na verdade quem estava jogando era ele, estava jogando Alone in the Dark. E aí, o Alone in the Dark tem um cramunhão lá no jogo e tu tem que ficar fugindo dele, não sei o que. E aí tá todo mundo tipo olhando pra televisão fixamente, quando de repente, e mais que de repente, quando a campainha da casa dele funcionava, alguém marotamente toca a campainha, faz um, e não é só um pim-bom, é um pé, Senhor Paulo Roberto chegando. Eu acho que eu nunca vi as pessoas sentadas darem pulos tão grandes quanto deram naquele dia. O jogador número 2, ele quase deu uma cambalhota no ar, deu quase uma Daiane dos Santos de tão alto que ele pulou. Assim. o primata que estava jogando deu aquela Não solta o controle, pelo menos é caro, né? Porra. E aí a gente nunca mais jogou. Eu tava aqui, inclusive, quando você falou de jogos, eu falei assim, pô, Alone in the Dark, cara, eu nunca mais voltei a jogar esse jogo, que loucura, né? Parecia bom. Por quê, né? O trauma. Por falar em trauma, eu já contei essa história aqui, mas acho que eu não contei ela na íntegra. Com vídeo. Então eu vou contar ela rapidinho, que ela também tem essas coisas de terror. Jogador número 2, eu vou contar bem rápido porque já foi contado. Ele resolveu brincar com um joguinho de moeda, pegou 2 moedas e falou assim, vou jogar essas moedas aqui, se cair 2 caras sim, 2 coroas não, e cara e coroa é talvez. E começa. Tem alguém aí? 2 caras. Opa! Você é bom ou mal? Aí tipo, esse foi o Paulinho. Tipo, Paulinho é sim ou não? Não tem. O
Paulinho, inclusive, tá com 3 gatos. Quem for daí da região da Baixada Fluminense, entendeu? Pô, ele pode tá disponibilizando um dos gatinhos aí pra vocês. Mas aí entra em contato aí, inbox com a galera. Aí, continuou. Tá. Aí ele resolveu fazer a seguinte pergunta: demônio, é você? E tacou. Quando tacou, caiu sim. Aí ele pegou de novo e manda um sinal. O meu celular, ele nunca ficou no como é que se diz? No barulho de... Como é que é o nome? Fazer barulho. É sempre no vibra. E de repente, o meu celular na cômoda de madeira do primata fez o... Foi a segunda vez que eu vi o Rodrigo correndo tão rápido. Gente, olha só, deixa eu falar aqui um negocinho. Acho que eu falei isso no episódio sobre espíritos que a gente gravou ano passado, no período do Halloween. Não brinquem de brincadeira do copo, do compasso, tábuas Ouija. Não faça esse tipo de coisa, gente. Você não tem experiência com o negócio, não faça isso. Não é uma boa experiência. Fica aqui a dica, tá, gente? E aí depois ele teve que fazer umas 6 rodadas pra tentar sair. Posso ir embora? Não. Posso ir embora? Não. Posso ir embora? Não. É cansaço. Nunca vi um exorcista. É isso, gente. Era isso, galera. Dito isto, destaques finais. Primata, seu destaque final. Eu tenho tanto destaque para fazer, mas eu vou começar com uma certa expectativa interessante. Falamos de agonia, de medo, de violência. Tá vindo aí, né, mais uma rodada de exorcismo, né? Então, eu acho que... Fiquei interessado. Não sei se vai valer a pena o ingresso no cinema, porque o ingresso no cinema tá valendo mais do que barras de ouro, né? Mas efetivamente acho que vai ser interessante ver essa... Como é que eu posso dizer? A gente não pode dizer que é uma continuação. É um remake e continuação. Sei lá. Estão, sabe, esse micro-ondas de Hollywood tá complicado. Tá com cheiro de tudo. Tem peixe, tem frango. Estão esquentando tudo dentro desse micro-ondas e ninguém limpa, né? Então, assim, acho que vale a pena dar uma conferida. E por falar em agonia, né? Tem um filme aí que tá rodando, cara, que eu ainda não vi, mas só ouço coisas boas. Dizem que é um filme muito melhor do que você poderia imaginar pro título e pro tipo de filme que é. Que é o Urso do Pó Branco. Ó, vou indicar mais uma vez, né? E estão chegando as minhas férias, gente, né? Fica a expectativa de que vocês continuem, né, com a mão no timão, capitaneando o Em Termos de Jogo para outra dimensão, né, de sucesso, enquanto eu não estou aqui. Maravilha. NPC, seu destaque final. Gente, olha, eu não assisto muitas coisas, então assim, eu essa semana estou completamente tomada por One Piece. Então não tem como indicar outra coisa. Assista a série. Se você não tá com tanta vontade assim de assistir o anime, porque é muita coisa, assiste a série e vê o que você sente. Eu admito que eu não queria ver o anime. Eu durante muito tempo resisti. Eu achava engraçado, divertido, mas eu não tinha me apaixonado. Só que a série, cara, me fez querer muito mais e estou assistindo, então, o anime tá tomando, assim, boa parte do meu tempo. Sempre que eu tô tomando banho, eu tô lá com o telefone e tá passando One Piece e eu estou prestando atenção enquanto eu tomo banho. Então, assim, né, a pessoa vai comer One Piece. Todo o tempinho que tem ali tá nesse negócio e tá valendo muito a pena.
Foi o que eu falei, eu acho que tá longe de ser um anime bobinho, tem muitas camadas ali dentro, muitas camadas, e eu acho que vale muito a pena ver. Inclusive, a gente teve semana retrasada, na quarta-feira, live comentando sobre One Piece, uma live separada. A gente tem live toda quinta-feira comentando as notícias da semana, live comentando as estreias da semana aos sábados, 10h30 da manhã. Só que One Piece mereceu um episódio só pra ele, a gente fez numa quarta-feira. Mas tá aqui na playlist de Ataque de Oportunidade. Então vai lá dar uma conferida, se você quiser, sobre a nossa opinião. Obviamente tem spoilers até onde saiu a série, tá? Não tem spoiler do anime. E tinha mais alguma coisa pra falar? Sim. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, porque tem muita coisa rolando. Tem gameplay todos os dias a partir das 14 horas. Inclusive tivemos estreia, não teremos estreia essa semana, no sábado. Não é Tivemos isso? Uma domingo passado. Tivemos, tá rolando aí Pokémon também, com o host. Será que ele já perdeu algum Pokémon dessa saga? Será? Vai lá dar uma olhada, que também tá bem interessante. E obviamente Hogwarts Legacy e Ghost of Tsushima, que tá rolando aí direto. E gameplay, desculpa, e podcast. Toda terça-feira a partir das 10 da manhã tem um novo episódio pra você conferir. E é tudo isso. Gente, eu poderia falar que o meu destaque é Zonsen, é Kanokari, é Star Wars, que tá lindo, mas eu não tenho como não fazer isso. Há 25 anos, mais ou menos, 26, estreou um anime que arrebatou o coração de milhares de pessoas. E esse anime se chama Pokémon. E aí, quem acompanhou essa saga como eu, chegou agora o momento de você poder ver dublado, né? Já tá um pouquinho, já tem um tempinho que estreou na Netflix a terceira temporada, né? Da parte final. Mas eu já tinha feito um vídeo ano passado, um short, falando do que representava ver o Ash campeão. Né? Mas agora, vendo em português, vendo a batalha em si, você pode não ver o anime, você pode até não gostar, mas se você amou em determinado momento Pokémon, dá uma chance para essa batalha. A batalha final ali, você só vê Pikachu versus Charizard. Gente, eu me arrepiei da cabeça aos pés, já sabia o que ia acontecer, chorei. Vou ser bem sério, eu chorei. E assim, o único arrependimento que eu tenho é de não ter gravado a minha reação. Porque apesar de saber tudo o que ia acontecer, cara, foi, sei lá, foi uma parada de outro mundo. Porque bate muito em mim você olhar pro Ash, tipo, ele sempre tá tentando, e chega no momento, bate na porta, quase não chega, quando chega vai tropeçando. Hoje sim. Exatamente. E quando ele tem um momento dele de hoje sim, irmão, pra falar assim, tipo, olha, tudo que você passou nesses 25 anos, que não contou pra ele, obviamente que ele só tem 10 anos, valeu a pena. Isso pra mim foi, assim, cara, foda. Essa é a palavra. Então, diga, NPC. Deixa eu só fazer um adendo, porque esse ser humano virou hoje pra mim e falou assim, contando sobre essa cena, ele falou assim: eu quase chorei. A frase dele foi: eu quase chorei. Escorreu uma lágrima. Eu tive aqui, ó. Ele falou, rolou assim. Eu falei: se rolou assim, meu anjo, você chorou. Não ficou no quase.
quase. O quase é quando o olho só enche de lágrima, mas dela não escorre. E você não tem que secar. Se teve que secar, se rolou, esquece, chorou, lindo. Tá tudo bem. A regra é Chorar clara. Marejou, pingou, chorou. Então, gente, eu falo pra vocês tranquilamente assistirem esse episódio. Se você teve algum amor por Pokémon, só vai assistir. Ah, mas não é o mesmo dublador. Não, não é o mesmo dublador, mas o peso tá lá. Até porque a cena que faz chorar não é uma cena do Ash falando. É você revendo tudo aquilo ali. Ainda mais se você viu tudo. Tu acompanhou toda a saga, todas as finais perdidas, todas as equipes que o Ash montou. E no final você vê o Pikachu virando Super Saiyajin 5. Irmão, não tem o que falar, é só isso. Só vai lá, vê e é isso. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E vamos ficando por aqui. Um beijo, um queijo. E como diz o jogador número 3, Chuchu. Chuchu Moro. Vamos!